Quando uma mulher engravida, ela começa a ouvir conselhos do tipo: aproveita para dormir agora, porque depois que o bebê nascer, suas noites nunca serão mais as mesmas. Ou então a ouvir perguntas como: quem vai trocar a fralda do bebê? Ai, trocar fralda com cocô ninguém merece. Mas a verdade é que essas dificuldades nem de longe são as maiores da maternidade. E é sobre isso que vamos falar hoje. Toda mulher, quando se torna mãe, vai viver momentos de extrema alegria e enfrentar também dificuldades no dia a dia. Mas a tarefa mais incrível e também a mais desafiadora é educar essa criança para que ela se torne um cidadão de bem, uma pessoa íntegra e feliz. E para falar sobre essa missão, eu recebo minhas amigas Margarete e Fernanda. E hoje nós temos uma convidada, uma mini convidada muito especial, a Melissa, porque em programa de mãe, quando a mãe não tem com quem deixar o filho, ela traz aqui para o estúdio. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Vocês imaginavam que ia ser tão difícil educar um filho? Não. Margarete, você que o seu já está adolescente. Quando ele era menorzinho, foi mais fácil. Tudo foi mais fácil. Tinha algumas dificuldades, mas aquelas dificuldades que toda mãe de primeira viagem enfrenta. E aí você conversa com um pedagogo, um psicólogo, uma mãe mais velha, uma avó, e aí você vai peneirando e encaixando as experiências, às vezes, aonde você precisa. E então, assim, eu acho que eu tirei de letra. Agora tá difícil? Agora tá difícil. Ele tá aborrecente? Não aborrecente não, mas agora eu costumo brincar que ele tem vontade própria. Antigamente ele fazia tudo que eu queria, na hora que eu queria ele não contestava nada. Agora ele tem as vontades dele, ele quer trocar, ele quer impor algumas coisas. E aí você tem que ter mais jogo de cintura, você tem que ter mais diálogo, você não pode ser só mãe, você tem que ser amiga, tem que ser cúmplice. E aí você vai se adequando, né? Não são só eles que vão passando dificuldades e tendo que se adaptar na vida, na adolescência, tem aqueles hormônios todos, né? A gente também precisa se adaptar a essas situações junto com eles. Vocês sabem que a minha filha não tem nem 2 anos, mas eu acho que ela já tem vontade própria. Quando eu digo não pra ela, ela bate o pé e fica testando, vai. A gente tem que ter muito jogo de cintura para poder educar e mostrar o que é o certo e o que é o errado. E você, Fernanda, você tem 2 filhas com uma diferença grande de idade. Como é que tá sendo para você criar agora a pequena? Eu acho que vai ser tudo mais fácil agora, porque eu já passei por experiência, né? A Júlia, quando ela nasceu, eu tinha 23 e eu não tinha a mesma maturidade que eu tenho hoje, né? E a mesma visão, porque eu acho que a parte mais difícil, Vanessa, foi quando ela estava com 10 anos, que ela começou a já desenvolver corpo de mocinha. Tinha uma cabeça de criança ainda, uma cabeça bem infantil, só que ela já era vista na rua como uma menina, uma mulher. E eu queria protegê-la do que podia acontecer na rua, só que ao mesmo tempo sem tirar a inocência que era própria dos 10 anos. Então essa parte foi bem complicada, eu achei que foi bem difícil. Hoje a gente vê até tanta música, erotizando tanto as crianças, e eu não queria que ela passasse por isso. Então eu acho que a gente sentir, né, cada criança tem uma característica diferente e a gente vê o mundo, a gente tem que se atualizando a todo momento, né? E como que a gente vai criar, não tem uma fórmula certa. Né? E essa parte da erotização, de não colocar uma malícia que não era própria da cabecinha dela naquele momento, eu acho que essa parte foi bem complicada. Não, e nos dias de hoje tá cada vez mais os funks, não só os funks, essas músicas em geral, as roupas curtas, você vê as menininhas indo pra escola com a pupinha da bunda de fora. Cabe a nós, dentro de casa, mostrar para essa criança que apesar, e mesmo que todas as amigas usem roupa assim, escutem música assado, que talvez não seja tão legal. Foi uma preocupação que eu tive também com a Júlia, Vanessa, de criar uma pessoa que tivesse o pensamento próprio, que ela não fosse Maria vai com as outras, vai, que nem que a gente falava na nossa época, que ela não se deixasse levar pelos modismos, se a minha amiga faz, então eu tenho que fazer também, não. Que ela tivesse o próprio pensamento. Só que depois, quando chega na época da adolescência, eles contestam a gente, porque eles estão pensando com a cabeça própria, né? Ainda tem aquela frase, né? Todo mundo faz, mãe. E a mãe, a frase típica de mãe,
hein? Você não é todo mundo. Encontrei uma solução. Assim, é uma coisa que funcionou pra mim. Conta. Eu coloquei o Enzo para fazer música e esporte. Então ele teve um período de música na vida dele e depois ele ficou maiorzinho, aí ele foi pro esporte. E hoje ele é atleta, é federado e tudo. Então ele tem o período dele da escola, aí depois ele tem o período dele que ele vai para casa, almoça, tem que estudar e depois ele vai treinar. Você apresentou para ele, então, atividades que deixam ele fora desse ambiente, Exatamente. de repente, de ócio. Sadios, né? Ambientes sadios, a cabeça das crianças, dos adolescentes funcionam de outra maneira. Estão Tem todos muita focados. disciplina. Então, assim, foi uma maneira que eu encontrei de manter ele mais na linha, assim. Foi uma estratégia. Agora Tá dando certo. Posso te falar uma coisa? Eu tentei fazer isso também, mas a Júlia, ela teve aquele comportamento de começar a fazer as coisas e não ir até o fim. Faz parte Parava. da personalidade Sim, dela. Então ela cada um fez tem uma várias coisas. característica. Até se encontrar também, Até né? se encontrar. Então assim, ela não seguiu, mas ela fez bastante coisa também, e línguas, e eu acho que isso é muito importante. O mundo que a gente vai apresentar para os nossos filhos, né? Não, se deixar ele só na rua, ele vai aprender com a Hoje em rua. dia não Se a gente mais. direcionar o ambiente onde a gente acredita que tenha uma cultura parecida com a nossa, pais que tenham... A faixinha. Ô, bebê. A Melissa quer participar. Pronto. Então, acho que a gente, como pais, a gente tem que apresentar o mundo para eles de acordo com o que a gente acredita que é o mundo. Né? Se a gente apresentar um mundo de cultura, de, enfim, de pessoas com boa educação e tudo mais, dentro do possível, né? Um mundo interessante, que desperte o interesse dessa criança para que elas fujam do que a gente considera errado. Isso, você não pode impor, você tem que direcionar. A palavra que ela usou foi ótima. De repente mostrar até para a criança achar, a criança, adolescente achar que a ideia de repente até partiu dele, né? Isso funciona bem, funciona com a criança. Isso com a minha filha. Em todas as fases. Não é, mas está tudo bagunçado e eu quero que ela arrume os brinquedos dela. Eu faço de um jeito que ela acha que a ideia é dela. Ela pega a vassourinha dela. A atividade da mãe é uma coisa maravilhosa. Não é, a gente faz de tudo. E lá em casa não tem problema nenhum, assim, com questão dela brincar com a vassourinha, com a panelinha. A gente deixa ela brincar com o que ela quiser. Ela brinca com os brinquedos do irmão também, de super-heróis, com o carrinho. Sai abraçada com o Homem-Aranha, porque eu acho que não tem que impor, né? Tem muitas mulheres que falam, não, minha filha não vai brincar de panelinha, não dou panelinha pra ela. Não, ela quer brincar de panelinha, deixa ela fazer. E se o amiguinho vai lá brincar, o menininho também pode fazer isso. Eu concordo com você, porque se a mãe estiver fazendo isso, ela tá cerceando a liberdade da criança de qualquer jeito. Não é? Tanto Eu o acho. exagero para um lado quanto o exagero para o outro é tirar a liberdade. É uma coisa de que eu escolha. tomo muito cuidado com o Enzo, de não não é manipular, direcionar para uma coisa que eu queira. Ah, mas eu gostaria que meu filho fosse, eu fizesse isso. Eu tenho muito cuidado para direcionar ele, para que ele tenha o próprio caminho dele, para que ele tenha as próprias escolhas. Para ele trilhar a sua história. Exatamente, eu não quero induzir, era isso que eu queria falar, eu não quero induzir ele a nada, eu quero que ele tenha, e aí o nosso papel é estar sempre por perto. Para dar um apoio, para ser o porto seguro deles. Orientando. A gente tem que ensinar que eles têm direito a ter escolhas, mas eles são responsáveis pelas consequências. Exatamente, sim, né? E que também. tem sim consequência, Tem. cada escolha E tem. eles Não, e tem que começar a mostrar isso desde a infância, porque eles já conseguem entender. É que às vezes na adolescência é um pouco mais difícil, porque a gente, como a gente está acostumado a sempre estar presente quando eles são menorzinhos, porque você tem que ter, na adolescência dar uma já não é assim, supervisão né? maior. Então, assim, você também tem essa dificuldade. Eu estou passando por isso agora. Outro dia o técnico me chamou a atenção, porque eu estou mais presente do que eu deveria. Eu preciso deixar ele um pouquinho mais livre. Mas aí aí é pra gente. A gente tem que se educar, né, Marga? Exatamente. Meninas, além de muito amor, o que é preciso para educar? Uma palavra. Uma só? Uma só. É respeito. Respeito, Cumplicidade, cumplicidade, eu acrescento paciência. paciência. Muito amor, paciência, cumplicidade, respeito. É um caminho a seguir, né? Isso aí. Eu queria conversar com vocês mais. Nosso papo renderia horas e horas. Verdade. Mas a gente tem que terminar. Eu agradeço a presença de vocês. Agradeço. Obrigada. Oportunidade. Gostosa? Tchau, Melissa! E você que está em casa, conte sua experiência, como é que você faz para educar da melhor forma o seu filho. Se você gostou, curte nosso vídeo, compartilhe, siga a gente nas redes sociais, vá no nosso blog que tem conteúdo sobre o tema bem interessante e se inscreva no canal. Semana que vem tem mais, quando você chegou.